Olha só a notícia. Suzane foi aprovada pelo SISU para fazer o curso de turismo no IFSP, que é uma faculdade de Campos do Jordão, que fica a 40 quilômetros de Tremembé. Se ela apresentar a documentação, efetuar a matrícula, ela vai ter autorização para sair para cursar turismo nessa faculdade. O que você acha? Será que a gente vai conversar um pouquinho? Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram! Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e já faz a sua inscrição, que a gente está quase em 100 mil, tá bom? E se ainda você quiser colaborar com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês. Aí fica a seu critério. Fechado? Olha, a Suzane, eu não vou falar o nome inteiro aqui porque você sabe que o YouTube é complicado, né? A Suzane foi aprovada num curso de turismo. Ela está no regime semiaberto, cumprindo pena desde 2002. Em 2015 ela conseguiu a progressão de regime e desde 2015 ela tem o direito, se ela arrumar um trabalho, ela tem o direito para sair para trabalhar e voltar para dormir, mas ela não arrumou um trabalho. E desde 2015 ela está tentando entrar numa faculdade. Ela prestou Enem e foi aprovada. Ela vai poder cursar turismo no IFSP, que é uma faculdade de Campos do Jordão, em São Paulo. Fica a 40 minutos do município de Tremembé, onde ela está cumprindo pena, 1 hora de carro. Se ela apresentar com a documentação, se ela efetuar a matrícula, ela vai ter autorização para sair todos os dias para ir estudar. Aí fica aquela coisa estranha, né? Porque assim, ela tem direito de sair no dia das mães, ela tem direito a sair no dia dos pais, sendo que ela não tem nem pai nem mãe para visitar, por culpa dela mesma, mas ela tem esse direito. Então tem duas coisas muito diferentes que a gente precisa parar para pensar num caso desse. O caso dela é sempre importante porque traz reflexões. Uma coisa é impunidade. Nós sabemos que o Brasil é o país da impunidade. E outra coisa é a sensação de impunidade. No caso dela, não existe impunidade não, porque desde que o crime aconteceu, ela foi logo considerada suspeita, dias depois já estava presa e desde então ela está cumprindo pena. Impunidade é o caso do Queiroz, por exemplo, né, que faz mais de 1 ano que a gente está falando aí, ele sequer prestou depoimento. Até hoje, ele nunca deu um depoimento. Não é que ficou por isso mesmo, ele nem foi lá, né, nem isso aconteceu. Isso é impunidade. No caso dela não há impunidade, mas há uma sensação muito grande de impunidade, porque a justiça autoriza ela a sair no dia das mães, a justiça autoriza ela a sair no dia dos pais, a justiça autoriza ela a sair no dia das crianças, no Natal. É difícil de entender. A Suzane é uma menina muito inteligente. Ela vem de uma família de classe alta e ela estudou nos melhores colégios de São Paulo. Então ela é muito inteligente e manipuladora. Por isso ela usa tudo que a lei oferece a favor dela. Ela faz uso de tudo que for possível para se beneficiar. Então eu vou dar um exemplo para você. Para ter bom comportamento e poder progredir de regime, o que ela poderia fazer? Ela ficou sabendo, se ela participasse de um curso evangélico que tem lá dentro da prisão, ela teria bom comportamento, isso contaria para o bom comportamento. O que ela fez? Virou evangélica. Caso pensado sempre, ela fez isso. Mas havia um culto evangélico dentro da prisão que a acolheu. Ela foi recebida por essas pessoas. Na sequência, ela revelou que estava tendo um romance, que ela tinha, entre aspas, casado dentro da prisão com o Sandrão. Não sei se vocês lembram dessa notícia, que ela casou com o Sandrão. Estava vivendo um relacionamento homoafetivo. Aí ela passou a ser repudiada por essa comunidade evangélica. Veja só, ela matou pai e mãe e foi aceita por esses evangélicos. Depois que ela começou a amar alguém, ela foi repudiada por esses evangélicos. Ela foi aceita por matar e foi repudiada por amar. Fica a reflexão com vocês. Mas ela faz isso para ter bom comportamento legalmente. E em 2015 ela conseguiu a progressão de regime. Ela passou para o regime semiaberto. Qualquer preso no regime semiaberto tem direito a essas saídas temporárias, mesmo que seja Dia das Mães e ela não tem mãe. É direito do preso pedir para sair e ela tendo bom comportamento não tem como negar.
Então ela faz essas coisas de caso pensado. Ela tem direito a estudar? Ela vai querer estudar porque ela sabe que a lei a ampara. Então o que a gente precisa parar para pensar é o seguinte: um preso deve ter direito de estudar? Um preso deve ter direito a trabalhar? Um preso deve ter direito a sair de vez em quando da prisão? Eu acho que a ideia de trazer a pessoa de volta para o convívio social é uma ideia válida. Mas isso precisa ser feito quando o período já está terminando. Então vamos dizer assim, se você foi condenado a 10 anos de prisão, vamos dizer que você fique 7 anos no regime fechado, pelo menos 7. Aí depois 2 anos você fica no regime semiaberto, ficando o tempo todo dentro da cadeia, sai para estudar ou sai para trabalhar e volta. E o último ano você cumpre em regime aberto. Aí faria um pouco mais de sentido. O problema é que no Brasil a progressão de regime começa com 1/6 da pena cumprida. Quer dizer, se você for condenado a 30 anos de prisão, com 5 você já está com benefício. Isso passa essa sensação de impunidade. E o máximo que se fica preso no Brasil são 30 anos também. Né? Poderia ser ampliado talvez para 50 anos. Não é verdade? Então essas coisas que existem na lei, elas trazem uma sensação de impunidade muito grande, e aí às vezes a gente fala o quê? Eu quero simplesmente que aumente a pena. Eu quero que todo mundo agora fique preso e não saia nunca para mais nada. Pois é, será que isso adianta? Porque o maior problema do Brasil não é a sensação de impunidade. O maior problema do Brasil é a impunidade. O que adianta você aumentar as penas se o Queiroz sequer presta depoimento? Você entendeu? O que adianta você aumentar as penas se o Flávio Bolsonaro começa a ser inocentado de tudo porque mexem os pauzinhos nos bastidores? A gente precisa ter um sistema de justiça que seja igual para todo mundo. Então, se você roubou um bombom ou se você roubou 40 milhões, você é punido igual. E você cumpre a sua pena. Aí as pessoas começam a entender. O problema de hoje é que só é preso o pobre. Isso é que indigna as pessoas. O pobre é preso. E aí você vai falar depois, todo mundo que for preso tem que cumprir a pena até o fim, mas quem está preso normalmente é o pobre só. Né? Porque, não, mas se for traficante tem que ficar preso. Mas qual que é o traficante que fica preso? Hein? Tem muito traficante, senador, deputado, né? Governador, não sei, prefeito, deve ter. Mas tem tanta gente que enriquece do nada, e você olha um negócio que a pessoa diz que tem um supermercado, diz que tem uma empresa, não gira nada ali, a pessoa de repente enriquece, fica por isso mesmo, porque tem amizades, né? Se a pessoa deve sair para estudar, eu acho que a pessoa deve ter o direito de estudar. Mas a maioria dos cursos você pode estudar hoje em dia online. Né? Então por que a pessoa tem que sair hoje em dia para estudar? Deveria ter uma salinha, meia dúzia de computadores lá. Quem quer estudar, você tem direito de estudar. Você vai para aquela saulinha, bota um fone de ouvido e faz o seu curso online. Fica lá 2 horas vendo vídeo, estuda, lê seus livros lá e pronto. Quando tiver que fazer estágio, ela deve fazer o estágio também lá dentro, só se não der. Mas, por exemplo, se a pessoa estiver estudando nutrição, ela pode estudar lá dentro do presídio. Né? Ela pode trabalhar lá na cozinha do presídio, com as nutricionistas de lá, faz o estágio lá dentro mesmo. Então dá para você ajudar a pessoa a estudar, dá para permitir, não proibir que a pessoa estude, sem necessariamente ela ter que sair. Né? Vai trabalhar? Pode trabalhar dentro do presídio. É mais difícil. Né? Mas as empresas, por exemplo, deve ter uma empresa que forneça alimentação para lá. Normalmente é terceirizada. A pessoa devia trabalhar nessa empresa. Essa empresa, para prestar serviço num presídio, ela deveria ter um acordo para empregar essas pessoas que teriam direito. Então, assim, você quer? Nós vamos pagar tanto, mas você tem que empregar pessoas daqui. A pessoa trabalha dentro do presídio. Você entendeu? E aí você não precisa ficar com esse entra e sai, que é isso que gera uma sensação de impunidade muito grande. Eu não sei se eu estou deixando claro para vocês, mas eu acho que assim, sem tirar o direito do preso, dá para você reduzir essa sensação de impunidade que as pessoas têm. Então você quer estudar? Você vai estudar online, aqui dentro mesmo. Você precisa fazer estágio? Faz estágio aqui dentro, só se não der. Né? Pode ter curso que não dê para fazer, aí você sai, mas na maioria dá para você fazer o estágio lá dentro mesmo, você vai estagiar aqui, entendeu? Se você quiser trabalhar, vai trabalhar aqui mesmo. Você não impede a pessoa de trabalhar, você não impede a pessoa de estudar, mas essa sensação de que assim, você cumpre 1/6 da pena, sai,
aí depois, por qualquer coisa, você já está no regime semiaberto, você já tem benefício, você tem saidinha, você tem não sei o quê, realmente na legislação brasileira é uma bagunça. A legislação é de um tempo, por exemplo, que não existia curso online. Então precisa se adaptar. Eu acho que as pessoas poderiam e deveriam até estudar, mas lá dentro mesmo, não precisa mais sair para estudar. As pessoas que estão soltas muitas vezes preferem estudar em casa. Por que a pessoa que está presa precisa sair? Precisar? Não, não precisa. Bota um computador lá, a pessoa estuda lá. Ó, das 7 às 9 você assiste seus vídeos aí, se prepara para fazer a prova. Aí talvez uma vez por mês ela tenha que sair lá fazer a prova na faculdade. Pronto. Se não tiver como a faculdade aplicar a prova para ela lá dentro, ela sai para fazer a prova uma vez só, não todo dia. O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui para eu saber, porque agora eu que já trabalhei em hotelaria por uns 15 anos, vou ter uma coleguinha de profissão, né? Nossa amiga Suzane agora vai ser turismóloga. O que vocês acham? Escreve aqui nos comentários para mim, pode ser? Um grande abraço para vocês, eu já fui.